Olha só, a partir de agora, ainda hoje, eu vou ter a participação dele no Cidade Verde Esporte. De quem? Do tetracampeão do mundo, Ricardo Rocha. Por quê? Ele simplesmente assistiu o jogo Fluminense e Santos pela Copa do Brasil e elogiou barbaridade a atuação do time piauiense. Realmente jogou muita bola, não mereceu ser eliminado, mas infelizmente aconteceu. A torcida até hoje de cabeça inchada com isso, mas passou, né? Bola para frente. E o Ricardo Rocha, ainda hoje, vai participar no Cidade Verde Esporte, falando, elogiando, enaltecendo o Fluminense, que se projeta para o futuro, e dizendo como viu a atuação do vaqueiro Belchior. Mas antes disso, vamos conferir a história, um pouco dela, desse tetracampeão do mundo, que é nordestino, é cabra macho lá de Recife, e a gente conseguiu esse momento importante com o Ricardo Rocha em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, em 2014. Foi lá que eu entrevistei o tetracampeão do mundo. Vamos conferir. Qual um momento de Copa do Mundo que você faz questão de não esquecer? Tem dois fundamentais, o título, né, claro, e a saída de Recife na eliminatória para a Copa. Eu acho que aquele jogo contra a Bolívia, 6-0, foi uma arrancada para o Brasil ser campeão. Então ali que começou toda a nossa história. Antes tinha começado, mas ali realmente marcou. E na Copa do Mundo, a grande final Brasil e Itália, aquele chute de baixo para cima, acho que foi a maior alegria depois de 24 anos a gente ser campeão. Qual o momento que você faz questão de nem tocar, de esquecer mesmo? Brasil e Argentina, né? Quando o Maradona fez a jogada, fez o gol em 90, aquele realmente foi um momento muito triste pra gente. Mas antes do tetracampeonato, uma cena ficou marcada não só na cabeça de Ricardo Rocha, mas de todo o povo brasileiro. Foi dele a ideia de deixar o vestiário desta forma, em uma demonstração de união, quando o Brasil passava por um momento de pressão nas eliminatórias de 1993. O resultado foi uma goleada de 6-0 sobre a Bolívia no Recife, que representou a virada do Brasil. E para Ricardo Rocha, a arrancada rumo ao tetracampeonato no ano seguinte. A inspiração veio de uma cena vivida ali mesmo, no estádio do Arruda, em 1983, perante 97 mil pessoas. Ricardo Rocha, ainda se profissionalizando, teve a ideia de fazer com que os atletas do Santa Cruz entrassem em campo naquela oportunidade de mãos dadas. E não deu outra. Conquistou o supercampeonato pernambucano em cima do Náutico. Mesmo com o sonhado título de 94, a sorte não estava do seu lado. Uma contusão contra a seleção da Rússia no início da competição o faria assistir a toda a Copa do Mundo do banco de reservas. A Copa de 82 também foi assunto na nossa conversa. Por que a seleção de 82 empolgou tanto e não levou o troféu? É difícil, eu acho que o futebol às vezes ele se define por detalhe. Eu vou te falar, Brasil e Argentina em 90, a gente massacrou a Argentina, um lance eles foram lá e meteu o gol. E o Brasil fez uma bela Copa do Mundo em 82, então são eliminatórias que tudo pode acontecer. Talvez se o Brasil jogasse mais 10 jogos não perdesse, porque o Brasil jogou muito bem, mas a Itália tinha uma seleção também muito forte. E a convulsão de Ronaldo Fenômeno em 98. Se você fosse o Zagallo em 98, você teria escalado o Ronaldo Fenômeno mesmo com convulsão? Eu acho que ali são vários fatores que aconteceu. Eu mesmo vi uma declaração de Zagallo falando: se eu não escalo o Ronaldo naquele momento, o povo brasileiro poderia me matar. E realmente poderia acontecer isso. Mas é muito fácil você falar depois que passa as coisas. Então você não está lá dentro. Eu diria que um jogador, se perguntar hoje com uma convulsão, ele não pode jogar. Eu particularmente não colocaria. Para Ricardo, o baixinho Romário significa para ele até hoje muito mais do que a Copa de 94. Romário é simplesmente o maior jogador que eu joguei na minha vida, eu sempre falo isso. E é como eu te falo, aquele jogo contra o Uruguai... O maior para você? Jogando maior disparado. Jogando com você? Comigo e contra ele é o maior de todos. Ele é o maior atacante que eu já vi, então, da minha geração, né? Então eu acho o seguinte, eu sempre falo que aquele jogo contra o Uruguai a gente conseguiria ganhar.
Tranquilamente, eu acho que a gente poderia, mesmo ele marcando os 2 gols, acho que a gente estava com uma seleção muito boa, muito forte e motivada. Só que a gente não ganharia a Copa se não tivesse o Romário. O Romário foi fundamental, foi a peça mais importante, um jogador extraordinário, um fenômeno. Então eu acho que ele foi importantíssimo junto com o Bebeto para o crescimento daquela seleção na Copa do Mundo. E 2002, o pentacampeonato conquistado pela família Scolari. Quem, para Ricardo Rocha, teve importância maior naquele título? Tem 2 que eu acho que foram fundamentais. Eu acho que todos foram fundamentais dentro do esquema do treinador. Mas todo mundo sabe, foi Rivaldo e Ronaldo. Eles foram fundamentais. Marcaram um gol decisivo, foram importantes, tiveram uma qualidade enorme. Todos foram importantes. A gente sabe que na seleção todos são importantes, mas tem os destaques. E Ronaldo e Rivaldo realmente foram muito importantes. De 2002, pulamos para 2010 e aquela eliminação até hoje não digerida pelo povo brasileiro. O Brasil fez um primeiro tempo espetacular. O Brasil poderia ter metido 2, 3, 4, 5. O Brasil massacrou a Holanda. São coisas de futebol. Agora, o que me surpreendeu negativamente naquela seleção foi quando ela toma um gol e ela se desestabiliza completamente. Parecia um bando, todo mundo não sabia o que fazer no campo, que era onde que tinha que ter jogadores experientes, como tinha alguns que diziam, gente, calma, é 1 a 1, a gente não está fora. Então, o que é que aconteceu? Quando o Brasil toma o gol, o Brasil se desestabiliza e... Ficou acuado, né? Não, e com o tempo, a equipe assustada, com medo de jogar, toma o segundo gol e foi pior ainda. Então, o que me deixou surpreso naquilo ali foi na hora do gol. Por isso que eu falo, tem que ter um trabalho muito forte, não só com todo mundo, comissão técnica de jogador, um trabalho psicológico. É muito importante você ter esse trabalho, porque naquele momento do gol era para chegar um calma, gente. 1 a 1 não passa nada. Eles empataram, mas a gente pode ganhar. Como aconteceu com a gente na Copa de 94. A gente estava ganhando de 2 a 0. Sim. Se você lembra da Holanda, a Holanda empatou. Mas a gente foi lá com um jogador experiente, calmo, o Branco meteu aquele gol de falta e a gente ganhou o jogo. Então, faltou essa experiência, eu acho, de Copa do Mundo para alguns. Aí a gente colocando em ação o maior arquivo da televisão piauiense, um dos maiores do Brasil. Quero agradecer aqui a Dudinha, que agora está no arquivo ao lado do nosso José Luiz Abreu e também do Fontinelli.